então, eu vou chamar esses 3 participantes muito especiais na minha vida, todos eles, cada um com a sua representatividade. O Júlio virou meu grande amigo, Júlio Oliveira, são 2 Júlios. Júlio Oliveira virou meu grande amigo, ator, produtor, diretor, completo, já trabalhou em projeto na televisão, teatro, e eu estou aqui para apresentar um por um para vocês. Júlio Oliveira! Uhul! Muito obrigada, meu amor. Ai, seu lindo. Muito meu amigo, lindo, obrigada, amigo. Próximo que vai fazer parte deste painel maravilhoso é quem me deu a oportunidade de um trabalho incrível e que eu fiz questão de dar o meu melhor como pessoa, como produtora, porque ele, além de ser ator, produtor, independente e da vida do mundo, é uma pessoa muito incrível e um artista de alma e coração. Júlio Veloso! Uhul! E, por último, esse querido diretor, no espetáculo eu estava com o musical Noites de Verão, que era produzido pelo Júlio, produzido e atuado, né, e escrito. Quem me dirigiu foi esse próximo participante que vem agora. Querido, está em Cássia Eller, o musical, que galera de Porto Alegre que está online aí, eles vão para Porto Alegre em novembro, então fica a dica. Ele faz o Nando Reis no Cássia Eller, o musical. Além de ser ator talentoso, ele me deu uma aula de direção. Que direção incrível, que delícia trabalhar com ele. Emerson Espíndola! Uhul! Ai, obrigada. Vamos sentar aqui? Olha, a gente então vai fazer esse esqueminha. Ai, vamos vir. Câmeras, a gente pode ir um pouquinho mais para frente para a gente sentar pertinho? Estamos ferrando com vocês? Não, né? Tá tudo bem? Ai, eu levei bronca. Ai, gostaria de agradecer a Ribas Filmes, que está cuidando da nossa filmagem maravilhosa. Obrigada pelo apoio, Ribas. Roberta Ribas, obrigada, querida. Levei bronca, não posso pôr cadeira giratória, porque, né, enfim. Isso, não, levei bronca, gente. Que louca. Eu gostaria, antes de tudo, lógico, né, um grande bate-papo, vocês estavam aqui, vocês puderam ver como é a gente conversar. Eu queria que cada um de vocês primeiro começasse contando a experiência de vida de vocês e o que vocês entendem, porque todo ator, todos vocês, os 3, são atores, são produtores, são diretores. Então, eu acho que vocês têm um lado de entendimento completo da arte, que é por isso que eu trouxe vocês aqui. Juntei essas celebridades incríveis. Vamos, não sei, vamos, Ju? Oi. Ai, gente, vocês me ouvem? Eu sou Júlio Veloso. Eu me formei em teatro pela Embi Morumbi. E no ano que eu me formei em teatro, foi o ano que eu resolvi fazer minha primeira peça, minha primeira produção independente. Eu já vinha trabalhando, tinha feito musicais da cultura inglesa, onde eu conheci muita gente legal, já tinha feito algumas peças, e aí eu decidi começar a fazer as minhas próprias coisas, porque eu sou um pouco impaciente, eu não tive paciência para esperar a vida acontecer. Eu fui lá e fiz eu mesmo. E foi um musical muito legal, muito fofinho, chamava Fica Comigo. Era muito fofo. Era muito fofinho mesmo. Tinha várias músicas pop, a gente cantava Ruge, sabe? E a gente cantava Madonna também. Era tudo muito fofo, muito bicha. E muito legal. E depois disso eu fui para o Rio,
fez Lua de Cristal. Você veja que é uma pessoa. Aí fui ser Paquita, entendeu? E voltei e fiz o Noites de Verão, que foi o meu último musical que eu fiz, que a Fê teve a oportunidade de estar comigo. Fiz 2 temporadas diferentes. A primeira foi no Teatro Comune, a segunda foi no Teatro Augusta. Então, a nossa primeira era uma versão mais compacta e a segunda temporada foi uma versão mais... foi maior, né? Foi mais espetáculo, vamos dizer assim. Eu comecei a me produzir sozinho, como eu disse, pela necessidade que eu senti de fazer minhas próprias coisas. Se produzir é muito legal por isso. Você faz as suas próprias coisas. Você pega, você escolhe o seu texto, ou você escreve o seu texto, e aí você chama para dirigir quem você quer, ou dirige você mesmo, ou você chama as pessoas que você acha que você tem que chamar, através de audição, através de convidar os seus amigos, enfim. É muito, 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 apesar de trabalhoso, é muito gostoso você poder fazer as coisas do jeito que você acha que tem que ser, assim. Claro, para fazer isso, eu digo que é necessário que as pessoas tenham estudo, que elas saibam o que estão fazendo, porque não é só, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou sentar no palco durante 1 hora e calado, e todo mundo vai ter que ver meu silêncio. Olha como eu sou contemporâneo. Não é tipo isso, é você realmente... saber ter e buscar ter conhecimento para você poder pegar esse conhecimento e fazer as suas próprias coisas. Então, assim, antes de eu ir fazer minhas próprias coisas, eu fiz outras coisinhas, eu fui ali, eu aprendi um pouco aqui, eu aprendi um pouco ali, eu me formei na minha faculdade, eu fui fazer aula com pessoas que eu julgava interessantes para a minha carreira, para o meu currículo. Enfim, e aí eu não vou me estender muito, daqui a pouco eu volto a falar, é isso. Bom, eu sou o Júlio Oliveira, eu tenho 27 anos, eu comecei no teatro aos 13 e comecei a trabalhar com TV e cinema aos 19 anos e sempre fazendo teatro, claro. E o teatro musical foi uma coisa um pouco recente na minha vida também, comecei a cantar para justamente conseguir ter mais um viés de trabalho, acho que isso é muito importante. E desde cedo eu aprendi uma coisa na vida muito básica, acho que é a frase que dá para a gente começar bem esse nosso bate-papo. Se você não trabalhar pelos seus sonhos, alguém vai te contratar para trabalhar pelos dele. E a gente está vivendo um momento onde o empreendedorismo é algo muito necessário. O que a gente entende por empreendedorismo? É ou você criar alguma coisa, ou você inovar algo que já exista. Quando a gente acha que não tem para onde ir, sempre tem uma grande possibilidade. Eu tinha um projeto engavetado há alguns anos. Ele nasceu de um grupo de estudos, na verdade, que a gente tinha uma galera, estudando assim na raça mesmo. A gente ia e fazia meio que a gente está fazendo aqui. A gente discutia alguns autores e fazia exercícios e tal. E eu meio que coordenava isso, não como mentor, mas mais meio que trocando as experiências que eu tive na vida, não como professor, jamais. Que é o que a gente está fazendo também aqui agora. E aí a minha amiga, a Gabi, inclusive, ela ficou muito tempo falando, você tem que fazer esse projeto, tem que fazer esse projeto. Toda vez que estava para fazer o projeto, vinha uma novela. Aí você fica preso lá, não sei quanto tempo, né? Você não tem data. Aí eu falei, Gabi, vou fazer uma novela agora, vão ser 5 meses de novela, uma novela rapidinha. Assim que acabar a novela, a gente vai fazer o projeto. E foi os 10 Mandamentos, que durou 2 anos. A novela foi estendida, eu fiz a primeira fase, aí eu ia morrer, eu não morri, a autora continuou escrevendo. Aí eu fiz o filme, aí do filme, quando eu achei que já tinha acabado, a gente foi para a 2ª temporada da novela, ainda todo mundo ia fazer um começo da Terra Prometida, uma novela virou 3 novelas e um filme. Aí quando acabou a novela, eu falei, pronto, agora a gente vai estrear de qualquer maneira, eu vou produzir isso, vamos fazer. E assim, eu acho que antes de você simplesmente produzir, tem uma grande responsabilidade no que a gente vai fazer, né? Eu sempre uso um exemplo muito bacana, sei lá, se hoje em dia, sei lá, a mãe de vocês estivesse passando muito mal agora, estivesse tendo um infarto real, você teria coragem de entregar ela na mão de um médico que tivesse só 3 meses de faculdade? Não, né? E, no entanto, hoje tem gente com 3 meses de curso que está aí operando no palco. Isso é um assunto muito sério para ser questionado, porque são pessoas que, literalmente, me perdoem a palavra, mas elas fodem com o nosso mercado de trabalho. Porque se eu levo meu filho para assistir uma peça que ele não gosta, muito provavelmente ele não vai querer ver uma próxima. O primeiro contato da pessoa com o teatro, ele é extremamente mágico,
é extremamente inovador. E a gente sabe que o contato com o teatro, principalmente no país subdesenvolvido como o nosso, na parte de cultura, não só financeiramente, ele é literalmente cultural. Ir ao teatro é um ato cultural, que se cultua, se ensina isso desde pequeno. Por isso que a gente tem tantos artistas tão completos e tão cheios de coisas e dádivas em outros países, porque a arte faz parte do plano de educação, né? Aliás, é até bacana ter falado isso, porque eu estou fazendo um outro espetáculo também, que fala um pouco sobre homofobia, um espetáculo que ganhou alguns prêmios, enfim, chamado Fortes Batidas. É um espetáculo que se passa dentro de uma balada mesmo, então, onde atores e público são quase uma coisa só. E o espetáculo ganhou o projeto Zé Renato, está andando por vários céus, onde muitas vezes as pessoas têm muito pouco acesso ao teatro, apesar do incrível teatro que foi construído dentro desse amplo centro. E no primeiro céu que a gente foi apresentar, a gente teve a seguinte resposta de uma das escolas, quando foi para levar até os alunos. Eles disseram que a homofobia não fazia parte do plano pedagógico. Ou seja, isso significa cada vez mais a necessidade que a gente tem de saber o que a gente está fazendo e para quem a gente está fazendo, não fazer de qualquer maneira. E quando eu decidi produzir, foi literalmente uma questão de necessidade, não de vontade. Eu precisava fazer aquilo naquele momento. Porque, em tese, tinha uma outra novela que ia começar logo depois, eu sabia que a gente tinha um tempo muito curto. E a gente não tinha fundos também, não sabia o que fazer. Então, o que eu fui? Falei, tá, eu não sei fazer isso, eu acho que eu sei fazer mais ou menos isso aqui, então eu preciso de alguém que faça isso junto comigo. Até para você aprender a ser chefe de alguém, você tem que saber fazer o trabalho que a pessoa faz, senão você não sabe nem como cobrá-la, ou pelo menos ter alguma noção. Então, eu chamei alguém que era melhor do que eu para fazer aquilo. Chamei um primeiro produtor e ele foi coprodutor comigo no espetáculo. Então, algumas coisas eu resolvia, ele resolvia. E tudo isso começou quando eu tive que abrir empresa para emitir nota fiscal para os musicais, né? Aí eu lembro que a contadora falou, olha, a sua empresa vai ser só de serviços artísticos, tá? Porque na hora de pagar o imposto é muito menos. Eu falei, não, pera aí, vamos colocar produções aí também. Ela vai pagar muito mais. Eu falei, mas eu vou precisar disso um dia. E aí, dito e feito, chegou o momento certo, né? E desde então foi isso. E aprender a dirigir, na verdade, é você poder trocar coisas com gente competente que você confia, que você não consegue dirigir uma pedra, né? Claro que não. Você tem que dirigir pessoas que, de fato, possam te oferecer material, que você possa trocar coisas, que você tenha discussão, gente que tenha empatia, ou até gente que você não goste, mas que, pelo menos artisticamente, você é obrigado a respeitar. Isso acontece muito. É uma delícia quando eu já ouvi isso, um diretor fala, o próprio Wolf já disse isso uma vez, claramente para todo mundo, ele falou, pô, cara, odeio aquele cara, mas eu tenho que chamar ele para a novela porque ele é o único que sabe resolver esse papel rápido. Quando há um respeito artístico pela pessoa, isso é muito bacana. É algo que te segura muito, né? A gente tenta inovar um pouco, sair de um pouco desse padrão, que eu acho que todo mundo fala sempre, né? A gente vê, tá todo mundo cantando do mesmo jeito, tá todo mundo se vestindo do mesmo jeito, tá todo mundo falando do mesmo jeito, tá todo mundo frequentando os mesmos lugares, tá todo mundo mandando o mesmo e-mail para o produtor de elenco. A gente tem que ter alguma coisa diferente, que tenha a nossa assinatura. Algo que faça alguém ser notado no meio daquela multidão de gente, sabe? Tem uma amiga minha, a Clarinha Castanho, que vocês devem conhecer, enfim, da Globo, ela fez uma novela em que ela mandou várias vezes material para o produtor de elenco, e o produtor não queria ela para o papel, era um papel de um menino. Até que ela mandou o material para ele, por envelope, com um nome, sei lá, Matheus Fraga, qualquer coisa assim. E aí o cara abriu, viu que era o material dela, acabou naquela resistência assistindo, e ela foi chamada para fazer a novela. É uma situação meio atípica, meio absurda? Parece, mas foi assim que ela conseguiu. E é assim que muita gente consegue, sendo diferente, tendo a sua assinatura. Às vezes a gente sempre para, né? Poxa, a gente tem que pensar numa oportunidade, tem que estudar pra caramba, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Tem que estar o tempo todo mega preparado, vamos se preparar, estar o tempo todo pronto. Que até eu falo isso no espetáculo que eu faço agora, sorte é igual a preparo, mas oportunidade. A oportunidade a gente nunca sabe quando vem, então preparo é o mínimo que a gente pode ter. Tem que saber cantar, tem que saber atuar, tem que saber, enfim, fazer inúmeras coisas. Mas a gente também pensa poucas vezes em como criar oportunidades. Isso é muito possível. Aqui é um lugar para isso. Acho que é uma boa oportunidade para a gente, de fato, criá-las. Então, acho que é isso. Acho que o que a gente tem que refletir, o que eu posso jogar na roda para a gente bater esse papo aqui agora, é disso. Como ser um diferencial no meio de tanta gente igual? O que a gente pode oferecer de diferente? O que eu tenho para... Por que eu posso fazer aquilo melhor do que aquela pessoa? E como que eu vou provar isso para aquela pessoa que vai decidir de quem é esse papel? Então, acho que é um pouco disso. Acho que é isso. Acho que a vida é feita de associações, a gente não faz nada sozinho.
E quando eu comecei a produzir, foi exatamente isso. Eu nunca produzi nada sozinho, sempre eu produzi dividindo a produção com gente que sabia muito fazer. A própria Diversão e Arte, que hoje está fazendo aqui a produção dividindo com a Fefa, fez parte do Eu Nunca, onde a gente fez uma temporada linda lá no Teatro Raul Cortez, que é um teatro grandiosíssimo. Onde a gente se conheceu, inclusive, e tudo isso sem um tostão no bolso, realmente, indo lá, várias reuniões, batendo na porta, convencendo as pessoas, conversando com o assessor de imprensa, indo até a Capricho, conversando com o Globo Teatro, tentando uma pauta para passar na Record. Então, eu acho que é isso, acho que empreender tem muito a ver com o ator do futuro. Acho que a gente precisa fazer isso principalmente para conseguir cada vez mais espaço no nosso mercado de trabalho, que está ficando cada vez mais difícil. E eu não preciso falar porque isso é nítido, está aí no nosso dia a dia, né? Acho que é isso. Eu só vou rapidinho, já te passo a bola. Eu só acho, assim, Ju, você falou, é uma coisa que eu, inclusive, ia falar e eu esqueci completamente. Eu estou no palco desde os meus 4 anos de idade. Foi a primeira vez que eu pisei num palco. A responsável por isso já está aqui, inclusive. Ela tieta todos os palestrantes. Minha mãe é um vexame, mãe. Ela vai lá, ela tira foto com todo mundo, ela busca, ela faz terapia. É minha mãe. Você viu minha mãe? Minha mãe é aquela pessoa escandalosa, é minha mãe. E é por causa dela, ela dançava e eu segui a minha mãe. Foi a primeira vez que eu subi no palco com 4 anos. Eu comecei a dar aula aos 13, ou seja, já são 17 anos. 17 anos de carreira. E o Júlio falou uma coisa muito importante. Há 17 anos, eu sou profissional, há 17 anos. E me dá tristeza ver gente dando coachings para enganar pessoas e tirar o dinheiro de vocês. Ninguém é melhor coaching do que alguém que já viveu experiências muito... É muito importante. Você vai fazer um coaching com uma pessoa sobre uma carreira, e é isso que ele falou, você daria a sua vida na mão de a vida da sua mãe na mão de um médico de 3 meses de experiência? Não. Sua carreira, eu sou completamente workaholic, minha carreira é muito a minha vida. O Léo mesmo estava falando sobre o quanto a sua vida é a sua carreira, e você é a sua carreira, a sua vida, enfim... Então, vejam muito bem na mão de qual pessoa vocês estão entregando o projeto de vocês. Se o projeto é você mesmo, ou um projeto de espetáculo, ou sei lá eu o quê. É muito sério isso, mesmo. A gente até... É importante não se desesperar, né, Fefa, que a gente sempre conversa sobre isso, e acabar fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito, entregando na mão de qualquer um. Eu acho que tudo isso que o Júlio falou é muito importante. E como eu disse aqui antes de eu pegar e fazer minhas coisas, eu fui buscar uma formação, eu fui fazer outras coisas, eu fui conhecer diretores, eu fui trabalhar em mão de pessoas diferentes para saber, para absorver o melhor e o pior também. Uma vez eu trabalhei numa produção muito ruim, que deu muito problema, muita confusão. E aí estava todo mundo muito mal. Não, foi horrível. Estava todo mundo muito mal. Eu falei, gente, daqui... Vamos pegar o que a gente... Vamos usar isso para aprendizado do que não fazer. Ótimo. Também é um aprendizado. É um aprendizado. O que não fazer, sabe? E tomar muito cuidado para que esse desespero de vamos lá, preciso dar certo, não faça com que a gente dê passos equivocados. Então, eu sou o Emerson, eu sou natural de Santa Catarina, eu nasci em Camboriú, uma cidade que não tem teatro, não tem casa de show, não tem quase nada. Agora que tem a Green Valley, umas coisas assim de baladas e coisas assim, eventos muito assim, mas arte mesmo assim, quando eu nasci lá não tinha quase nada assim. Eu fui para uma cidade vizinha ali que tinha teatro, tem teatro, uma cidade que tem muito teatro, tem, tipo, é uma cidade de 200 mil habitantes, tem 15 grupos de teatro, que tipo assim, se você fizer proporcionalmente, tipo assim, caraca, é muita gente, é muita coisa. Aí lá eu trabalhei muito tempo, 2 anos, mas foram 2 anos muito intensos, assim, a gente... Oi? Itajaí. Ah, você conhece? Maravilhoso, lá tem muita gente de teatro mesmo. Eu trabalhei 2 anos lá, muito intensos, lá com um grupo lá chamado Bagagem Cênica, a gente viajou muito por Santa Catarina, trabalhou muito e tal. E assim, lá eu vi assim,
imagina assim, aqui em São Paulo a gente tem um mercado mesmo, né? Eu acho que no Brasil inteiro, eu acho que é só aqui. A gente fala às vezes de Rio e tal, mas eu não sei, eu fiquei 7 anos no Rio, eu não consegui sentir assim o mercado mesmo, assim, sabe, que você vê e fala assim, olha o mercado aí. Tipo, aqui em São Paulo acho que tem, isso é mais nítido, assim, mais fácil de perceber, assim, sabe? Enfim, em Santa Catarina não tem isso, não tem mercado. Então, tipo, eu fiz muito teatro assim, na escola, no pátio, no salão de festa da igreja, tipo assim, na guerrilhagem mesmo. Assim, eu acredito que eu fiz um teatro tipo dos anos antes do que esses anos que eu estava fazendo lá, sabe, assim, das antigas mesmo, assim, no roots mesmo, assim, sabe. Eu aprendi muita coisa lá, porque esse cara, o Valentin Schmeller, que é o diretor de lá, ele é um cara muito, ele é um grande empreendedor, assim, lá em Santa Catarina ele é bem conhecido, assim, porque ele faz muita coisa. Enfim, a primeira vez que eu tive que empreender, assim, foi pura necessidade, foi bem isso. Eu trabalhei 2 anos lá com ele, ganhava salário, assim, salário assim, ganhava legal, conseguia viver tudo certinho. E de repente surgiu a ideia de, assim, fiquei 2 anos fazendo a mesma coisa. Chegou uma hora que eu falei, cara, pô, preciso fazer ir adiante, assim, né, fazer uma coisa diferente. Eu queria muito entrar em cartaz, tipo assim, ficar final de semana em cartaz, por exemplo, que é uma coisa que lá não tem. Aí eu falei, vou para o Rio ou para São Paulo. Aí fui para o Rio, enfim, passei uma semana lá, me falaram do Hair, que ia ter Hair lá, do Charles Miller e tal, do Cláudio Botelho. Aí eu voltei para Santa Catarina, eu queria dinheiro para poder voltar para o Rio, para poder fazer o Hair, que era o que eu assim, sabe assim, quando você está... A gente estava falando agora de sonho e tudo mais, né? Isso é foda, porque a nossa carreira, o que a gente lida, assim, é muito imbuído do sonho. Então, a gente é o eterno chapado, sabe assim? A gente é o eterno doidão, assim, porque a gente... Tem um amigo meu de 50 anos que ele fala assim, porra, um ator, né? Ele fala assim, porra, eu tô com 50 anos acreditando em gnomo ainda, tá ligado? E é meio isso, a gente fica até sempre, assim, acreditando em gnomo, né? E aí eu voltei para Camboriú, eu queria muito ir para o Rio, me falaram, aí, só voltando do Hair, sabe assim, quando você está assim, eu tinha acabado de sair do grupo de teatro, aí você está em casa assim, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, já está tipo assim, dando com a cabeça na parede, assim, né, e tal, louco para fazer alguma coisa. Aí eu, na época, estudava muito palhaço, eu até tenho uma tatuagem aqui de palhaço e tal. Eu fiz uma peça de palhaço, montei um roteiro para mim, que era, peguei umas gags, assim, uns números assim, que era de palhaço que eu gostava e tal, reinventei, tentei fazer um texto para mim, e fui fazer nas escolas da minha cidade, Camboriú. E aí foi meu primeiro empreendimento, assim. Acredito que foi o mais bem sucedido, sabia? Até hoje. Porque daí depois eu empreendi, assim, eu sou muito da música, assim, eu sou um artista que nasceu na música, na verdade, depois que eu fui para o teatro, meio que por acaso, assim. E aí depois na música também fiz empreendimentos, no teatro também e tal, mas essa foi muito legal porque, tipo assim, vou abrir números assim, né, pra gente falar mesmo assim, em 3 semanas, trabalhando, sei lá, 3, 4 dias por semana, assim, eu levantei R$6.000. Eu falei, cara, tipo assim, os deuses do teatro olharam para mim e falaram assim, vai, velho, vai. Tipo assim, rolou, sabe, assim, foi muito legal. E eu acho assim, eu acho que a nossa carreira, como eu estava falando, é muito do sonho, assim. Nós somos os eternos sonhadores, assim. É difícil. Eu levei muito tempo para dizer assim, ó, as pessoas me perguntavam qual é a tua profissão. Eu falava, eu tentava fugir porque eu não tinha coragem, sabe, assim, de dizer que eu era ator, sabe? Levou muito tempo até eu ter. Pô, eu já trabalhava, já ganhava dinheiro com isso há mais de, sei lá, 5, 6 anos, assim, trabalhando só com isso na minha vida. E as pessoas me perguntavam, eu ainda ficava tipo muito tímido de dizer assim, batendo para dizer, eu sou ator, sabe, assim, demorou muito para isso acontecer, assim. E eu acho que, assim, essa carreira que é tão cheia de sonho, é muito fácil a gente se iludir. E aí eu acho assim, hoje, né, depois de ter passado por alguns perrengues, de tomar aqueles tombinhos que a gente toma e tal, eu penso muito assim, que são coisas diferentes, assim. Uma coisa é arte, uma coisa é você fazer arte e tal, outra coisa é ganhar dinheiro, sabe assim? Não que você não possa fazer arte, a arte que você quer e ganhar dinheiro. Mas você tem que ter uma noção básica de que, cara, você precisa ganhar dinheiro, sabe assim? E é foda, porque a gente está num nicho que, tipo assim, o país ficou em crise. A primeira coisa que o cara faz é não ir no cinema, não ir no teatro, não ir no coisa. O cara vai continuar tomando cerveja, o cara vai continuar fazendo tudo que ele faz, assim, sabe? Basicamente, mas o nosso provavelmente vai ser cortado, assim, né? Então, eu acho muito importante
esse despertar, assim, que nós somos empreendedores. Todo ator é um empreendedor, todo artista tem que ser um empreendedor. Se você for estudar a história da arte, é assim, sempre foi, e provavelmente sempre vai ser, sabe assim? Você vai ver qualquer grande nome, as próprias peças gregas, né, que tem até hoje, assim, que a gente ouve falar ainda, esses caras eram os caras que, tipo assim, eles não só escreviam, eles faziam, eles dirigiam o coro, eles faziam tudo isso, sabe? Então, acho que a gente tem que tomar essa consciência mesmo de que nós somos empreendedores. Acho que você, inclusive, Fefa, está muito de parabéns. O teu evento está maravilhoso, está lindo. Assim, a gente chega lá na porta, já se sente... Porra, que legal esse... Né? Caraca. O cheirinho de madeira, gostoso. Pá. Levantado só com ajuda, tá? Maravilhoso. Não, e aí que tá. É por isso que eu estou te dizendo assim, dos parabéns, porque eu sei que é uma coisa assim, sabe? Como nós aqui estamos aqui falando, é uma coisa... É como o Léo falou agora há pouco, né? É uma coisa assim, você estar aqui, para mim, é tão bom quanto para a Fefa ter alguém aqui, sabe? Assim, porque eu tenho a oportunidade de trocar, de ser visto, de conhecer outros artistas, de conhecer outras histórias, assim, né? E, assim, parabéns, porque... Você vê que tem um cuidado, um esmero, uma coisa assim, e aí você vê ela falando, ela chega aqui na frente e fala assim, não, porque eu estou lá em 2019, já, eu sei o quê. Então, tipo, é isso. Eu já me ferrei muito assim, ó, eu já cheguei algumas vezes e falei assim, estava em casa e tive uma grande ideia maravilhosa, né, aquelas ideias que a gente tem em casa, sei lá. Aí... você tem aquela grande ideia maravilhosa, e aí você fala assim, quero agora produzir isso. Isso aqui, a hora que eu botar num teatro, meu Deus do céu, vai vir gente lá de Cuiabá assistir, tá ligado? Aí você faz, você chega no teatro, a primeira coisa que acontece é, pauta, eu quero uma pauta para fazer a peça do século aí e tal. Aí o cara fala assim, pois é, a nossa pauta, agora a gente está em setembro, a pauta que a gente tem é para fevereiro do ano que vem. Aí você guarda tudo, assim, né, tipo, para você, assim, né, tipo... Então, é uma coisa que você tem que ser muito empreendedor mesmo, ver muito à frente. É que nem o Júlio Oliveira falou. A gente tem que... Agora eu me perdi, porque eu fui falar do... Enfim. Não, mas a gente tem que estar sempre aprendendo mesmo, assim, sempre se jogando... Para, tipo assim, porque às vezes você faz uma coisa aqui, que nem ele falou da novela, você vai lá, faz uma coisa que você não sabe onde vai dar, que é só ali, alguém te chama assim, ó, vem cá, faz uma paradinha aqui comigo, e aí, de repente, essa coisa vira alguma coisa, sabe? Posso contar só uma historinha Eu ouvi uma vez, o João Fonseca uma vez me falou, o João Fonseca é foda, assim, ele é um cara, um anjo, aquele homem. Ele estava contando de outro cara que é foda, que é o Antônio Fagundes, que eu fui falar com o João, eu tenho um projeto, que é O Ator Ruim, ou O Deselogio do Ator, que é uma peça sobre um ator ruim. Vai rolar ainda, eu estou trabalhando nela assim, e eu chamei o João para dirigir a peça. E aí, quando eu chamei ele, ele foi muito massa comigo, assim, porque ele me deu toda a força. Ele falou, cara, olha só, uma vez, há uns 20 anos atrás, eu sentei com o Antônio Fagundes e chamei ele para fazer uma peça, e eu não era nada. E aí, o Antônio Fagundes me falou uma coisa que foi o seguinte, ele falou assim, eu não nego trabalho. Seja que trabalho for, eu não nego. Por 2 motivos. Porque eu posso estar contratado na Globo, maravilhoso, ganhando muitos dinheiros e muitas coisas e tal, e de repente acaba. E de repente, nós todos vivemos isso o tempo todo. A gente vai lá, assina um contrato maravilhoso, legal, 4 meses de trabalho, e de repente você está desempregado de novo. E é disso, é desempregado. Saca assim? Ponto, acabou, sabe? E aí ele falou, então, eu não sei o que vai ser do dia de amanhã, e outra... Eu não sei da maluquice das pessoas. Vai que alguém me chama para fazer uma peça maluca e essa peça é realmente alguma coisa bacana e vira alguma coisa bacana, sabe? E me traz alguma coisa bacana. Acho que, por enquanto, é só. Maravilhoso. Não, é isso. Eu acho que... eu entrei... Estou ensaiando o musical Hebe e quando a produção entrou em contato comigo, eu disse assim, olha, então... Eu sei que a gente vai estar em ensaio, mas se eu não puder faltar nos ensaios, porque a gente ensaia todos os dias, 10 horas por dia, se eu não puder faltar nos ensaios nos dias 11 e 12 de setembro, eu não vou fazer o musical. Caiu uma lágrima do meu olho.
E aí o Falabella tinha que liberar, né? E ele liberou. Aí, então, deu certo, tudo bem. Mas é exatamente isso. Escolhas. E a gente... o importante é... Você falou, não, eu vou fazer a peça. Eu tô isso. O João Fonseca não tinha nada. Gente, eu vou dizer a vocês, muitas das pessoas que estão aqui me conheceram aqui. Eu não conheço vocês, mas vocês poderiam estar aqui. Entendem? Porque a gente vive todo mundo meio que a mesma situação, sabe? E o legal é a gente compartilhar. Por que eu criei esse evento? Para a gente poder compartilhar do pensamento de que desespero todo mundo sente. Todo mundo sente. Vocês não imaginam quantas vezes eu chorei por causa de alguma coisa da feira. Ai, não vai dar certo, não vai dar certo. Isabela, coitada, me atura. Enfim, e é isso, sabe? Assim, porque é difícil. Agora, desculpa, fala, te interrompi. Eu cansei de me ver na situação igual eu vi agora com o Léo ali, que ele falou assim, eu estava fazendo uma novela e tal, e de repente eu terminei a novela e me vi desesperado. Pô, eu já tinha visto ele na televisão várias vezes, e tipo assim, você não passa na tua cabeça que, tipo, esse cara tá desesperado em casa, tá ligado? Porque você vê ele trabalhando. Aí você tá lá de ator em casa e você tá, meu Deus do céu, me desesperando. É normal, tipo... Bem-vindo ao mundo real. Tem uma coisa que eu estou guardando desde que o Júlio falou, e que ele falou muitas coisas sábias, parabéns. Tem uma coisa que eu aprendi produzindo as coisas, que se vocês perceberem o que todos nós falamos, todos nós contamos com ajuda. Quando você faz um trabalho independente, você está montando ali... Aliás, qual que é o trabalho? Eu acho que quando você trabalha, você está ali montando um time. E é muito importante que você, que queira empreender e que o seu empreendimento envolva outras pessoas, você seja extremamente grato, você seja extremamente atencioso com quem está trabalhando com você. Eu, o tempo todo, eu estava falando para a Fefa, assim, o tempo todo o pessoal da feira entrava em contato comigo, ai, obrigado por tudo, não, imagina, obrigado. Falei assim, acho que eles estão pensando que eu sou louco. Tudo era, ai, não, agradeço a atenção. Falando, carente, né, não tem atenção em casa. Mas eu sou muito grato, assim, quem trabalhou comigo em qualquer uma das minhas produções sabe o quão grato eu sou por essas pessoas terem comprado o meu sonho e terem vindo comigo nisso. Porque, como o Júlio disse, quando você não levanta o seu sonho, você é chamado para ajudar no sonho do outro. E eu tenho completa noção de que quem esteve comigo em qualquer momento, em qualquer uma das minhas produções, seja... mesmo que tenha tido que sair por algum motivo, não sei o quê, eu sou eternamente grato a essas pessoas por terem despendido qualquer tempinho que seja. Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente saiba que está todo mundo no mesmo barco, que ninguém está contra você, quer destruir você, sei lá, eu. Seja grato mesmo às pessoas que estão ali com você, porque elas não são obrigadas, ganhando ou não, ninguém é obrigado a estar ali com você. Você está ali realizando o seu sonho e as pessoas que estão ali, elas estão ajudando você. Seja grato a essas pessoas. Não, nem sei o que falar, não, acho que é isso mesmo, mas aí já envolve uma questão de gratidão, né? Também acho, que é uma coisa que ou o ser humano tem ou não tem, né? Por experiência de qualquer pessoa que produz ou trabalha no mercado sabe muito bem disso. E acho que outra coisa que o Léo falou muito bem aqui antes, a gente precisa de uma coisa muito forte nessa profissão, muito, chamada resistência. É muito difícil resistir. É só você parar e pensar quando você começou, quem eram as pessoas que estavam no seu ciclo, quantas são as de agora. É muito difícil, a gente sabe que vão haver vários nãos, a gente sabe disso, mas a cada não que a gente recebe, a cada coisa que a gente recebe, a gente é colocado à prova de novo. Talvez na época da juventude, no furor da coisa, não, né? Porque a gente está lá, tudo bem, perdeu, vem o próximo, tá, vem o próximo. E aí, daqui a pouco, vem aquela arte de você perder, que é um pouco mais difícil, que uma coisa é você perder longe daquilo, né? Outra coisa é quando está tudo galgando, você está quase naquilo, você cria aquela expectativa que é inevitável, ela nasce e cria raiz sem que você deixe. E aí não acontece, e aí você se questiona, você fala, não é possível.
Então, essa arte tem uma frase da Cecília Meirelles que é maravilhosa, que ela fala: aprendi com a primavera, me deixar cortar e voltar sempre inteira. É a vida machucando a gente o tempo todo, né? A gente ouvindo os nãos e não sei o quê. É um monte de machucado para um momentozinho de divindade que a gente tem naquele tablado, e a gente fala: caramba, valeu a pena todas as cicatrizes, e valeu mesmo, a gente sabe que valeu. Então, acho que é isso, é a gente conseguir resistir a isso. Eu acho que, às vezes, as pessoas conseguem mais as coisas, muito mais por resistência do que por competência, por incrível que pareça. Porque de nada adianta você ser muito competente se você desiste muito rápido ao tempo, né? Então, acho que é isso. Eu queria compartilhar com vocês. O primeiro musical grande que eu estou fazendo é este que eu estou agora. Por incrível que pareça. Eu conheço todo mundo. Eu sempre quis fazer teatro musical. Eu devo ter prestado na minha vida umas 25 audições. Sem brincadeira, assim, mesmo, assim, de tudo que vocês podem imaginar, mesmo, assim. Desde moleca, minha mãe me levava, eu passei por uma cirurgia nas pregas vocais, eu não tinha essa voz, eu tinha uma voz diferente da que eu tenho hoje. Lu sabe, a Lu me conheceu falando grosso, né, Lu? Eu falava grosso, eu tinha uma voz grossa, foi muito louco. 20 dias depois ter uma voz linda e limpa e cantar Princesa. Mary Poppins, e eu precisei, Mary Poppins era o trabalho da minha vida, eu sempre quis fazer a Mary Poppins, meu sonho era fazer Mary Poppins. Mary Poppins veio para o Brasil, Time for Fun, yes, vou fazer audição. Eu estava preparada, cara, eu sapateio desde que eu sou pequena, e atuava, e já era formada atriz, já tinha feito, não era formada, minto, nunca estamos formados, nunca, mentira, ninguém é formado em nada, a gente está sempre se formando. Então, mas eu já tinha feito 2 cursos de formação, fui lá, atuei, dancei, fui passando, aí fui cantar. Aí o gringo não anotou nada, o George, só me olhando, não anotou nada. Eu terminei de cantar com a minha voz grossa, eu tinha voz de bruxa e corpo de princesa. Não estava combinando muito, né? Ele falou, vamos fazer uns vocals? Aí eu, sure. No primeiro, lá. Aí eu isso é muito alto para mim, eu não alcanço. Ele olhou para mim com uma cara e falou, não, que pena. Eu senti nos olhos dele o quanto ele me queria lá. Ele só precisava que eu cantasse. E eu não cantava, porque eu tinha um pólipo na prega vocal gigantesco. Eu saí de lá, e aí eu fiz o quê? Chorei. E falei, vou operar. Juntei dinheiro. Minha mãe me ajudou. Filha, te ajuda a pagar a operação, a cirurgia. Em 3 meses depois, eu tinha uma nova voz. Hoje eu estou numa grande produção de musical. E o que eu fiz para estar nela? Fui na audição, mandei meu material por e-mail, fiz a audição, processo 1, processo 2, processo 3. E fui chamada nos 45 do segundo tempo. Não tinha nem lugar para mim, eles inventaram basicamente um lugar para mim na produção, porque não tinham onde me encaixar ali. Ai, mas ela é tão boa, bota ela lá, que bom, que presente. Não, mas assim, eu de verdade compartilho com vocês a quantidade de nãos que eu levei na minha vida, mesmo. E nem por isso deixei de produzir as minhas coisas. Me apresentei na Broadway com a minha companhia, estão todos aqui de prova, estavam lá comigo. Eu estava na Broadway dançando. Quem não quer se apresentar na Broadway? Eu estava como coreógrafa na Broadway. Então, eu vou encerrar aqui, vou abrir para perguntas, para que a gente possa interagir com o pessoal que estão estourando. Eu tenho um amigo, Marco Gonçalves, que é ator, humorista, me disse uma vez uma frase de improvisadores espanhóis, que é: na vida artística, você tem que ter 2 dos 3 P's. Plata, prestígio, prazer. Né? Os espanhóis falam isso. Plata, prestígio, prazer. Ou você tem prazer e plata, ou prestígio e prazer, ou prestígio e plata. Tem que ter pelo menos 2. Pensem nisso. Quando vocês forem analisar um trabalho, quando vocês forem produzir os próprios trabalhos de vocês. Vou abrir para pergunta. Posso falar uma coisa muito rapidinha? Pode.
Ai, rapidinho. Tem uma coisa muito legal que você falou agora, que quando o gringo fez, não, ele ficou muito triste. Tem uma coisa que eu acho super legal compartilhar com as pessoas, que é para as pessoas fazerem, tipo, quando forem fazer audição, gente, vão muito bem, muito felizes. Eu e o Emerson, a gente conversou muito sobre isso. Quando a gente fez a audição para o Noites, a gente teve a oportunidade de estar do outro lado da banca. E as pessoas, às vezes, estão tão nervosas. E a gente que está do outro lado, a gente quer tanto que as pessoas passem. A gente quer ter dificuldade. A gente quer olhar e falar assim, não sei quem chamar, que inferno, eu quero morrer. É isso que a gente quer. E às vezes as pessoas estão tão nervosas e a gente vai lá e fala, não, faz de novo, porque a gente quer ver você. Então, assim, tipo, vai com tudo, assim, porque é esse sentimento que a gente tem de... A gente quer passar essas pessoas. É incrível isso. É isso. Vamos abrir para pergunta? Quem tem pergunta, pessoal? Agora eu estou aqui, né? Ai, que riqueza. Agora eu sou palestrante também. Não vou para lá. Tá, calma. Gabi, é você. Gabi também está no meu time de voluntários. Yes, Gabi Mendes. Oi, gente. Tá ligado? Eu queria perguntar, assim, só de pensar em levantar a mão, meu coração começa a bater rápido, juro. Eu tenho muita vergonha até de falar em sala com o professor, estou na faculdade ainda. Mas o que eu mais tenho dificuldade é como conciliar a humildade e você, querendo ou não, você tem que se colocar, você tem que colocar a sua cara lá para fazer e, mais importante, manter aqueles contatos, né? E a minha maior dificuldade é isso, conciliar a gratidão e a humildade com a coragem de fazer o contato, de ver as pessoas, de chegar e conversar, chegar em vocês e conversar com vocês. E queria saber como vocês fazem para conciliar essas duas coisas. É só ser legal. É só ser simpática. Nada, eu ia ser um pouco polêmico, na verdade. Eu ia falar que existe uma grande diferença entre você ser humilde e ser trouxa, né? Você acaba sendo trouxa durante todas as oportunidades que você perde. Você é trouxa consigo mesmo. E acho que humildade e atitude são coisas bem diferentes, entendeu? Você ser humilde não significa que você tem que chegar em um teste assim, olá, eu sou... Exato. eu vim aqui preparado para cantar, posso? Obrigado. Não, você pode chegar, oi, e aí, tudo bem? De certo modo, a gente sempre se coloca como muito menos, né? É claro que existe uma certa hierarquia, porque alguém é o dono do brinquedo todo, vai te fazer parte dele ou não. Só que tá todo mundo igual naquele momento, entendeu? Assim, a gente acha que que existe uma diferença também quando a gente pede emprego e quando a gente oferece trabalho. Tem muita gente que vai muito despreparada para as coisas, aí você vê, a pessoa está descaradamente pedindo emprego. Eu quero trabalhar, pelo amor de Deus, é o sonho da minha vida. E a pessoa não tem tato, não tem maturidade, não tem competência para aquilo. E se fizer aquilo, vai passar uma vergonha absurda, que talvez se queime e não faça mais trabalhos daqui para frente. Por isso que é tão importante, mais uma vez o que o Léo falou, receber nãos às vezes, não é o seu momento para fazer aquilo, entendeu? Uma coisa é você cantar um show, especificamente aqui, de 1 hora. Vamos cantar uma música num karaokê? Vamos. Tem gente até que canta legal. Agora, encarar uma temporada com 7 sessões por semana, de quarta a domingo, fazendo sessão popular, é um condicionamento vocal que é para quem, de fato, tem competência para fazer isso, né? Brincar no videokê é você exercer justamente o talento que você não tem. É uma grande brincadeira. Lá você pode, lá é o lugar certo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode ver a humildade como inferioridade. É o que muita gente vê. Quando se fala humildade, você fala a palavra até pequenininha, né? Humildade. Não, você pode falar humildade. Eu sou humilde. Daí. E estou aqui de igual a igual. Estou oferecendo meu trabalho para você, entendeu? Então, acho que assim, não são coisas que você tem que conciliar, porque não são coisas concorrentes. Você não tem que escolher entre humildade ou atitude. Você tem que andar com as duas coisas juntas. Só não pode ter o significado errado, porque às vezes a gente acha que é uma coisa, na verdade é outra, que não tem nada a ver. Eu acho importante também, Gabi, a gente pensar o seguinte, é muito difícil a gente ter autocrítica. É muito difícil você, como um artista, saber o que você... qual é o teu limiar entre eu sou um bom cantor, eu sou um bom ator, eu sou um bom artista, entende? Seria maravilhoso que as pessoas acreditassem em muitas das coisas que os outros dizem a ela. Sabe? Tem muita história de gente que fala assim, você como ator é um ótimo nadador. Entendeu? Tipo isso. Porque eu sou professora também, né? Então, assim, eu
muitas vezes, em escola de teatro musical, eu sou obrigada a dizer para um aluno, falar assim, olha, querido, o seu problema é psicológico. Eu acho que você tem que procurar um terapeuta antes de trabalhar o seu lado artístico. Porque, por exemplo, eu compartilho, eu tenho um aluno, eu dou aula de sapateado. Eu tenho um aluno que ele começa a dançar, ele faz assim, ele sapateia assim. E sapateado não é sobre o pé. Você vê um corpo sapateando. E aí eu fui para a coordenação pedagógica e ele é todo travado, ele é todo tímido, ele fala baixo, ele nananã. E o que ele está fazendo numa escola de teatro musical? Ele precisa estar no palco, se ele não consegue, se ele fica torto em sala, imagina num palco. Então, muitas vezes eu tenho o trabalho da malvada de chegar para esse menino e falar assim, meu amor, você precisa de uma terapia, eu não sei, ele deve ter algum problema emocional, enfim. E se a gente tem que ter a noção de que, lógico, ele é um caso super perceptível, mas a gente não tem autocrítica. E é o que o Júlio falou, muitas vezes a gente vai para uma audição e aquela produção te vê e às vezes você fica meio queimado se você se dá muito mal. Sabe, assim, a pessoa olha e fala... aí quando recebe o teu material, na próxima audição que esse produtor fizer, ele vai olhar e vai falar, e essa é aquela menina lá que fazia... Lembra aquela menina que cantava tudo errado? Você não quer isso. Então, poxa, temos amigos artistas que muitas vezes são bons no que fazem. E se não tem, manda inbox no Facebook para alguém que você admire e que você acha atingível. Fala, oi, tudo bem? Você pode me dar um coaching de acting or song? Eu quero cantar para você, me dá um coaching, eu quero saber o que eu... Me diz se eu canto bem, se eu atuo mal, se eu danço bem, se eu tenho oportunidade, de repente, ou o que eu tenho que estudar. Porque muitas vezes a pessoa fala, olha, você tem que estudar isso. Então, a humildade e o preparo, né, enfim, quando você está numa audição que você está muito bem, você sabe que você está bem e preparado para aquele material. É importante você ter isso. A gente vai desenvolvendo a autocrítica com o tempo. Então, eu, por exemplo, quando eu fui audicionar para esse musical, eu fiz a audição, eu estava bem. Eu sabia que eu estava muito preparada. Em todos os sentidos. Eu sabia o tipo de dança que aquele musical ia ter. Eu vi a coreógrafa, a Fernanda Chama era a coreógrafa. Eu sei o que ela coreografa, a linha de coreografia que ela tem. O Daniel Rocha era o diretor musical. Eu sabia o que ele estava procurando, porque era um musical Hebe Camargo, ia ter música popular. Então, eu já fiz um jeito, já fui para um coaching de voz para que eu cantasse de um jeito especial. Então, eu estava muito preparada. Foi por isso que eu peguei esse trabalho. Então, porque eu pedi coaching para 3 amigos de acting or song. Me dá um coaching, me dá um coaching. Isso é humildade. Para eu conseguir chegar no palco e não mostrar humildade, e mostrar presença, atitude, porque é isso que a banca quer ver. Entendeu? Ele quer ver... O Miguel fala, tem que ter tesão no palco, senão não acontece. Eu vou olhar para uma pessoa, entende? Eu tenho que chegar, cheguei. Entendeu? É isso, é esse o tesão do palco, é isso que precisa para estar no palco. Senão você não pega o trabalho. E isso é diferente de eu estar aqui e da gente ser humilde com cada um e falar, isso é humildade. E todo mundo, se Deus quiser, sempre vai ser. E é importante, todas as pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que têm humildade. Mas eu tenho tesão. E ninguém me tira aquele job. E eu vou fazer, e eu vou atuar, e eu vou estar lá. Entende? Falando em audição indo para o popular, você é só se impor, mas não precisa ser uma bruxa para isso. É só estar imposta, não precisa chegar a ser a Regina George, na audição. Nessa situação da audição, ou de um diretor, ou de um ator, ou de alguém que você admira e tal, cara, são encontros humanos, sabe assim? E aí, tipo, na questão da audição, eles precisam tanto de você quanto você dele. Então, tipo assim, você não está... Porque a gente se coloca numa situação assim, né? Que a gente está menos que eles, né? Porque é eles que vão escolher, porque é eles que não sei o quê. Mas, cara, sem a gente não for ninguém, tem eles. Não tem como escolher. Não tem o que fazer, entendeu? Então, tipo... Tem um livro, cara, Cartas a um Jovem Poeta. Esse livro é o é o massa, assim, vale a pena de ler. Eu ia só compartilhar 2 coisas, sem falar o nome das pessoas, enfim. Tem uma pessoa muito conhecida do teatro musical, inclusive, que ela começou a fazer aula de canto com um professor muito bom aí, que todo mundo conhece.
E aí, quando ela começou a cantar, ela estava lá e não ia a voz. A voz ia. E, gente, ele não sabia mais o que fazer. Aí ele começou a pensar um pouco sobre a pessoa e viu que a pessoa... Aí ele falou, olha, deixa eu te falar uma coisa. Vai para casa, vai transar com alguém do mesmo sexo. Aí todo mundo... Hã? Aí ele falou, é sério, eu estou sentindo que você precisa disso. Você tem alguma questão com você que você não se aceita, tem algo travado no seu emocional que não te deixa fisicamente evoluir. Vai para lá. E aí, enfim, a pessoa hoje canta horrores, provavelmente deve ter seguido o conselho dele. E tudo é verdade isso. Aliás, é um amigo em comum nosso. E aí a pessoa... Por que eu ia falar isso? Eu até me perdi no raciocínio. Você expor a pessoa? Não estou falando que vocês têm que sair daqui e transarem com alguém do mesmo sexo, não é isso. Mas é que, às vezes, a gente tem algumas questões... a arte é muito mais uma questão, né, psicológica do que, às vezes, física. A gente acha que o canto é só fazer a aula de canto, é só estar lá com o pessoal. E, às vezes, não, é muito menos que isso. Tem uma outra amiga nossa também que fez a audição com o Falabella, a Jennifer Nascimento. A Jennifer, quando fez a audição para o Hairspray, ela foi mega preparada também, ela estava toda assim, e tinha uma fila de garotas para fazer o papel que ela queria fazer. Ela foi a segunda ou a terceira a cantar, e tem isso filmado, gente, no YouTube, é incrível. A Falabella estava na plateia do Procopio Ferreira, ela entra para cantar, ela começa, yeah! Arrasando. Aí ele, ok, filha, beleza, é teu papel, próximo, vamos lá. Já tinha decidido na hora, porque às vezes a banca tem essa urgência mesmo de achar a pessoa. E ele fala, gente, é maravilhoso esse vídeo. Ele fala para ela, meu, é você mesmo. Ok, obrigado, próximo. Não tem dança, não, é você, tá? Já vai pegando a música, querida, para poupar o tempo. Porque tem essa urgência especial também, do Multishow, né? Dos É muito legal. bastidores, é muito legal. A gente não pode esquecer que, por mais que seja um trabalho artístico, a gente trabalha com datas, tem toda uma produção, você tem que render rápido, né? E uma outra coisa que eu não sei se vai estourar o tempo, mas eu queria muito falar e acho que talvez seja a oportunidade certa para dizer isso. É um desabafo da minha alma, gente. A Fefe falou uma coisa, a gente às vezes deve acreditar no que a gente ouve, de fato, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, e principalmente de quem a gente ouve. A gente tem que ter uma certa peneira de saber o que é crítica construtiva, o que é crítica bajuladora e o que é elogio crítico e o que é elogio bajulador. Muitos monstros que existem hoje em dia, muitos. Quando eu falo monstros, são pessoas mesmo, tá? São pessoas que têm toda essa falta de humildade, são pessoas que, de fato, não são 10% do que pensam que são. E, no entanto, estão aí, indicadas a prêmio, trabalhando, mais do que muita gente competente que poderia estar lá. Não é um motivo para vocês desistirem, muito pelo contrário. É um motivo para a gente, mais uma vez, ser resistente, porque se tem alguém, se existem pessoas dessa competência que estão resistindo no mercado, meu filho, o jogo está para ser ganho aos 46 do terceiro tempo. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente elege, o que a gente fala para as pessoas, porque são assim que se criam monstros. Dependendo da roda de amigos que você tem, o que as pessoas falam, você se coloca num lugar, nossa, realmente, acho que eu faço isso muito bem, e às vezes não. Ou, se faz muito bem, você pode fazer melhor. O problema do talento é esse, quem só tem talento para a vida, ele pode gastar. Para você ter talento, você continuar tendo talento, você tem que ter vocação para talento, você tem que saber cuidar dele. Não é só nascer com ou sem, você não tem culpa. É uma questão de sorte. Tem gente que nasce com, que bacana. Tem gente que nasce sem. Tem a vocação, vamos buscar. Agora, quem nasce com talento, dá para criar a vocação para cuidar direitinho dele e desbancar todos esses monstros que estão aí no mercado. Acho que é isso. Pessoal, eu vou ter que encerrar. Eu vou atrasar em 10 minutinhos. Pode, vá? Posso? 10 minutinhos? Então, vocês vão ter agora... 30 minutos. É isso? 20 minutos? Não. 30 minutos. 30 minutos vocês vão ter para jantar, comer alguma coisa rapidão, tá bom? E a gente volta. Obrigada, tá, meu amor? Adriana... gente, Adriana, do 10 por 21... tá aí, também vai abrir mesa de negócios, tá bom? Para quem quiser, é uma super empreendedora, conhece um monte de gente do mercado. Então tá aí, Adriana, nem sei onde ela tá. Ela tá lá já? Já tá lá. Então corram, eu vou abrir mesa, Júlio vai abrir mesa, quem mais abre mesa? Júlio, eu, Bia Hamstaller, Adriana e Álvaro, tá bom? Acabou, Beijo, gente. acabou.